Fala, meus caros, sejam bem-vindos a mais um React. E hoje vamos analisar aqui uma fala do Cacau Marx, pastor Cacau Marx, que trouxe algo extremamente, vamos dizer assim, polêmico no Instagram. Eu vi esse vídeo ontem no Instagram do Cacau, achei super interessante, inclusive eu deixei meu comentário na minha contribuição. Mas, cara, isso é algo que, para muitos neófitos, para muitas pessoas que desconhecem o que é fazer teologia, é uma explosão, sabe aquele meme lá que explode a cabeça? É basicamente isso que acontece. Vamos olhar então. No capítulo 1 de Gênesis, quando fala lá no texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra homem ali não é homem, é humano, é Adam. Homem e mulher o criou, ou na verdade ali em hebraico é o macho e fêmea, né? São as palavras que são atribuídas a animais também. Então Deus criou a humanidade com macho e fêmea. Quando você vai no capítulo 5 de Gênesis, que tem a genealogia de Sete, ele começa com Adão de novo. E os deu um nome, Adão. Ele deu o nome de Adão para quem? Segundo o capítulo 5 e segundo o capítulo 1, Adão era o nome da humanidade. Quando o homem conhece a mulher, ele não chama ela de Eva, ele chama ela de Isha, de mulher. Não chama de fêmea também, chama de mulher. Porque ele é o Ish, ela é a Isha. Então ela corresponde comigo. É depois da queda que o homem fala, você será Eva. E ele fica com a palavra Adão para ele. Alguns leem isso com uma maneira positiva, mas eu acho que essa não é a melhor leitura. Eu acho que num capítulo de tragédia, não parece que a sua primeira ação ali vai ser uma ação boa. O que me parece que está acontecendo é que o homem rouba para si o título de humano. O que significaria porque que ele domina ela, porque ele trata ela como menos que humano. Ele falou, não, agora humano sou eu. Você é vida. É uma coisa boa? É, mas ainda assim você tem uma função da vida. Sim. Eu sou humano, eu não preciso fazer nada, eu sou humano. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem uma função. Isso é problemático, porque isso não acontece só na relação homem-mulher, vários tipos de relação, em vários tipos de domínio. Vamos sempre lembrar. É isso aí, pessoal. Lembrando que essa é só a primeira parte, tá? A galera... Deixa eu mostrar aqui. Isso repercutiu um pouco porque eu entendo que as pessoas não têm entendido muito bem o que o Cacau está dizendo aqui, qual que é a teologia que ele está apresentando, tá? Deixa eu voltar aqui primeiro a falar dos vídeos, depois eu falo especificamente dos comentários. Então o que ele começa aqui? Vamos lá. No capítulo 1 de Gênesis, quando fala lá no texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra homem ali não é homem, é humano, é Adam. Homem e mulher o criou, ou na verdade ali em hebraico é o macho e fêmea, né? São as palavras que são atribuídas homem e mulher, isso, em várias traduções isso fica bem explícito. Animais também. Então Deus criou a humanidade com macho e fêmea. Quando você vai no capítulo 5 de Gênesis, que tem a genealogia... Lembrando que a humanidade, cara, nessa época era Adão e Eva, basicamente, tá? Genealogia de Sete, ele começa com Adão de novo. E os deu um nome, Adão. Ele deu o nome de Adão para quem? Segundo o capítulo 5 e segundo o capítulo 1, Adão era o nome da humanidade. Adão é o nome da humanidade, e o que o Cacau está querendo dizer aqui é que depois que eles saíram do Éden, Adão, ou seja, a humanidade ali, ele tomou para si o nome de Adão, de humanidade. Quando o homem conhece a mulher, ele não chama ela de Eva, ele chama ela de Isha, de mulher. Não chama de fêmea também, chama de mulher. Porque ele é o Ish, ela é a Isha. Então ela corresponde comigo. É depois da queda que o homem fala, você será Eva. E ele fica com a palavra Adão para ele. Isso. Aí, beleza, até aí tudo perfeitinho, tudo ok. Aí aqui a galera começa a descabelar. Isso com uma maneira positiva, mas... ver isso como uma maneira positiva, eu não sei. Eu vejo isso como uma maneira neutra, até antes do Cacau apresentar essa possibilidade, eu não conhecia, tá? Mas eu acho que essa não é a melhor leitura. Eu acho que num capítulo de tragédia, não... Capítulo de tragédia, por quê? Porque eles tinham acabado de pecar, tá? Eles comeram no fruto proibido, um fruto que Deus havia explicitado a eles para não comer desse fruto, e eles comeram, né? Eles desobedeceram a Deus, e a partir desse momento, eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, tá? Então, é uma queda, e isso foi algo terrível, realmente, que aconteceu, tá? Só estou tentando abrir alguns leques aqui do que o Cacau está trazendo. Parece que a sua primeira ação ali vai ser uma ação boa. Realmente, depois do pecado,
você vai ver num longo prazo, se você for analisar desde a queda até a vinda de Cristo, é queda livre, tá? A queda livre é o pecado. Então, realmente, olhando pela lógica, qualquer ação de Adão depois da queda, tá? Né, nem tudo deve ser julgado como algo bom. Concordo. Parece que está acontecendo é que o homem rouba para si o título de humano. Roubar para si o título de humano, acho que essa aí é a parte em que aconteceu muitas hemorragias nasais nesse instante. É, é uma ótica nova, eu não conhecia, tá? Mas para aqueles que não estão acostumados em fazer teologia, né? Porque quando você faz teologia, tá? Você entra num campo das possibilidades. Ah, Renato, mas você está dizendo que a teologia é possibilidades? Sim, em alguns aspectos, sim. Quando nós falamos do âmbito de salvação, por exemplo, quando tem essa velha rincha aí entre calvinistas e os arminianos, tá? Ali entra num âmbito da possibilidade. Opa, deixa eu tentar me enquadrar aqui, estou meio torto. Entra no âmbito da possibilidade. Quando nós olhamos para Apocalipse, por exemplo, que existem diversas vertentes a respeito do retorno de Cristo, né, do milênio em si, são possibilidades, pessoal. Nada ali é certeza. Então, assim, de todas as possibilidades, só uma está correta. Então, quem está correta? Nós não sabemos. Então, quando a gente faz teologia, a gente pega o contexto, a gente pega o que o autor quis dizer com aquilo, pega todas as ferramentas que a gente tem disponível para entender e começa a fazer essas amarrações, assim como o Cacau fez. Eu acredito que ele não tenha feito assim, não sei se essa teologia que ele está apresentando é especificamente dele, ou se ele está trazendo isso de um outro autor. Entendo que seja de um outro teólogo, tá? Depois a gente vai olhar um pouquinho para isso, mas entendo que seja de um outro teólogo. O que significaria por que ele domina ela. Porque Aí que entra algo até um pouco arriscado de se afirmar, né? Pelo fato de Adão ter sido se autonomeado humanidade, fez dele um ser superior à mulher. É um pouco mais complicado. É claro que em pouquíssimos minutos eu não pensei muito sobre isso para dar uma resposta, dar uma opinião relacionada a esse assunto. Eu acredito que isso seja um pouco arriscado, até porque existem especificações do que o homem e do que a mulher vai fazer depois da queda fora do Éden. Tá? O fato do homem buscar ali com o suor, com o seu esforço, né, e o fato da mulher também ter dores, então existiam ali especificações para o homem e especificações para a mulher, né, que são as consequências do pecado. É uma possibilidade? Não descarto como uma possibilidade, mas eu acho que é uma possibilidade muito vaga, muito longe do que o texto nos diz, mas sim, uma possibilidade. trata ela como menos que humano. Ele falou: não, agora humano sou eu. Você é vida. É uma coisa boa? É, mas ainda assim você tem uma função da vida. Sim. Eu sou humano, eu não preciso fazer nada, eu sou. O eu não preciso fazer nada, aí é um pouquinho forte, porque não que ele não precise fazer nada, com a queda há necessidade de um esforço maior, tá? Eu entendo que Adão, dentro do Éden, ele já tinha uma atividade, tá? Mas com a queda, o esforço, eu acredito que seja maior. Sou humano, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem uma função. Isso é problemático, porque isso não acontece só na relação homem-mulher, vários tipos de relação. Aí ele começa a traçar um paralelo que o vídeo, o primeiro da parte 1, não diz. E aí gerou uma pulga atrás da orelha do pessoal, né? A parte 1 não traz, ele termina o raciocínio na parte 2. Eu estou aguardando ansiosamente essa parte 2 para tentar entender, tá? Agora eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa eu parar esse compartilhamento. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui, então, os comentários, tá? Esse primeiro comentário é meu, acho que foi de ontem, e eu achei muito interessante de fato, tá? Nunca tinha pensado nessa possibilidade nesse sentido, mas aí eu falei, cara, se prepara porque vai vir crítica. E de fato veio, tá? A gente tem pessoas aqui, esse rapaz, por exemplo, um pastor, inclusive, ó, ele trouxe aqui algo interessante. Tem um capítulo do Gonzales, que é do Desafios do século XXI,
para o pensamento cristão, onde ele esboça essa questão. Achei super interessante. Temos aqui também embaixo o Caio, que trouxe ali uma apresentação também, uma afirmação bem interessante. Aí tem alguns caras aqui também falando bem, mas tem o pessoal que teve hemorragias nasais aqui, ó. O Zé teve uma hemorragia, outro aqui, explicação maravilhosa e tal. Esse pessoal da explicação maravilhosa, eu fico meio preocupado, porque eu não sei se esses caras entenderam o que o Cacau diz, ou tomou aquilo como uma verdade, ou simplesmente entrou e saiu e falou, nossa, que legal, parabéns pela explicação, né, por mais uma aprendizado, enfim. Aí o Luca aqui, ó, Cacau do céu, explodiu a cabeça aqui do cara, coraçãozinho, explosões de cabeça, hemorragias, polêmicos, mamilos polêmicos, foguinho, o Wellington que é foguinho aí, ó. E o Goku aqui embaixo falou, você está equivocado, não sei se dá para vocês verem aqui, mas já fala do fato de estar equivocado ou não. Cara, acho que tudo isso está muito relacionado da forma como as pessoas se comportam, tá? Diante da teologia. O Cacau é um teólogo, assim, se você vê o material dele, os livros, o livro dele, né, na verdade eu só conheço um, não sei se ele lançou outro, e o trabalho dele também no Bibotalk, cara, é algo maravilhoso, ele tem contribuído de forma fenomenal, e ele não dá ponto sem nó, tá? Entendo que a parte 2 vai complementar o que faltou ali, mas a exposição dele de forma teológica ficou excelente, essa é realmente, de fato, uma possibilidade, vamos dizer aí, uma hipótese, tá? Mas, cara, nada do que ele disse fere a salvação, fere a doutrina apostólica, nem nada. Então, pessoal, que vocês que onde encontram a teologia, não sai tacando pedra, tá? Depois que eu criei esse canal aqui, eu comecei a apanhar bastante das pessoas, tá? Pelo fato de eu contribuir ali de alguma forma, as pessoas leem, né, ou entendem errado o vídeo e começam a atacar pedra. Cara, não é assim. Assiste uma vez, assiste duas, assiste três, tenta entender, se esforça para entender, tá? Tenta degustar. Você não precisa engolir o conteúdo, você degusta o conteúdo, tá? Pensar sobre isso é muito importante. Antes de sair tacando pedra, de falar discordo, polêmico, mamilos. Eu nem sei se pode falar mamilos no Instagram, no YouTube. Talvez esse vídeo perca relevância. Mas é isso, pessoal. É um estalo aqui, queria compartilhar o material do Cacau. Eu acho o trabalho dele fenomenal. Também um forte abraço. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.